E hoje nós vamos falar mais sobre amígdalas, essas estruturas que servem como uma barreira imunológica contra bactérias e outros agentes invasores. Para algumas pessoas, elas também podem se tornar um incômodo. Por isso, nós convidamos o médico otorrino, Dr. Fábio Pacheco, para entender quem deve tirar e como é feita a cirurgia. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais, doutor. Opa, boa tarde, Keltrin. Boa tarde, o pessoal está em casa do Ver Mais, né? Prazer estar aqui contigo e conversar um pouquinho a respeito da cirurgia que fizemos para ti tão recentemente, né? Tão recentemente, Eu já havia compartilhado com quem nos acompanha que eu faria cirurgia, foi no último dia 14, então ainda estou me recuperando. E quando eu coloquei isso até no meu Instagram, muitas pessoas ficaram curiosas, né? Surgiram várias dúvidas. Por quê? Gerações anteriores era muito comum fazer cirurgia de amígdala, principalmente nas crianças. E aí a minha primeira pergunta, antes disso eu gostaria de falar como foi o meu processo, né? Foi muito tranquilo no sentido de, houve a dor que o doutor disse que teria. Isso a gente, quando falar sobre cirurgia de adultos, posso reforçar, porque realmente há uma diferença, o doutor vai falar sobre isso, entre fazer criança e adulto, mas tá indo, assim, cada dia eu sinto uma melhora. E o meu motivo, já antecipo, que as minhas amígdalas eram muito grandes, né, doutor? Eram hipertrofiadas e além das infecções que eu tinha com certa recorrência, não tanto aqui em Joinville, mas quando eu morei em Lages, eu tinha com mais frequência, né? Lá havia muita mudança de clima, de temperatura, mas eu também estava apresentando apneia do sono, o que representa um risco para a saúde, porque além do ronco, que é algo que não é muito agradável, seja para homem ou para mulher, mas a apneia, eu acordava como se não tivesse dormido. Por mais que eu dormisse, eu acordava cansada. Então, havia todo esse risco. E um terceiro motivo, que eu também tenho trabalhado a minha voz, né? Eu tenho notado que ainda não está como era, mas a ideia, e o doutor me explicou que é normal que eu passe por esse processo, mas que logo ela esteja assim no ponto, até mais grossa, mais colocada como é o que eu busco. Bem, falei de mim, mas agora a gente está aqui então para falar de modo geral. Doutor, de fato, havia um número grande de cirurgias de retirada de amígdalas há uns anos atrás, há umas décadas atrás? Sim, não só havia, como era uma cirurgia até um pouco banalizada, tá? Então, antigamente bastava a criança apresentar em torno de 5 infecções em um ano, que já era indicado para remoção de amígdala. Hoje em dia nós somos muito mais cautelosos, muito mais precavidos. Por quê? Se essa criança está apresentando infecções, a gente precisa primeiro saber qual é a faixa etária. Então, para vocês terem uma ideia em casa, uma criança até 3 anos de idade, 90% das amidalites que ela vai fazer serão virais, não bacterianas. Então, já entra um outro ponto para depois conversar, que é o uso indiscriminado de antibiótico. Se usa demais e de maneira errada antibiótico. Isso é um problema lá na frente com a criação de superbactérias, resistente a todos os antibióticos conhecidos, tá? Mas voltando então ali à questão. Então, antigamente se fazia muito isso. Hoje, o que a gente faz? A gente tenta investigar o porquê dessas infecções. Então, além da amígdala, ver se existe a adenoide, né, crescida, que é a famosa carne esponjosa, que o pessoal talvez em casa conheça mais por esse nome. E a carne esponjosa, ela faz a criança respirar muitas vezes de boca aberta. Aquele respirar de boca aberta durante uma noite inteira de sono vai trazer um ressecamento da orofaringe, da hipofaringe, e isso facilita casos de inflamação, tá? Outra questão, observar a questão imunidade também. Deve ser feito um exame para ver se a criança tem alguma anemia, uma alteração de vitamina D, alteração de imunoglobulinas, ferritina muito baixa, isso tudo interfere diretamente na questão da imunidade. E às vezes, corrigindo isso, se evita uma cirurgia desnecessária, porque não adianta tirar a amígdala se não é ela o problema das infecções, porque você substitui uma amidalite por uma faringite, uma laringite ou até uma traqueite, pneumonia. Antes de fazer a próxima pergunta, o Eduardo da produção está me colocando que já chegou uma participação e eu acho que tem a ver com a pergunta que eu faria. A gente vai colocar aqui na tela. Dizem que fazer a cirurgia na idade adulta cai a imunidade. Isso é real? A minha filha tem 19 anos e vai operar. A Bianca. Perfeita pergunta, ótima colocação, porque é exatamente isso que eu ia perguntar. Existe, né, uma ideia de que a imunidade, depois ela fique, né, baixa com a retirada. Doutor, isso procede? Então, não procede. Uma das coisas que se imaginava que poderia baixar a imunidade é justamente aquilo que eu citei antes. Se fazia a cirurgia da amígdala sem se verificar o porquê dessas infecções.
E é óbvio, tirava a amígdala, a pessoa continuava tendo a infecção. Ah, então ficou com a imunidade mais baixa. Não, não se corrigiu o que era a base do problema. Segundo ponto, quando a gente tira a amígdala, na verdade, ela faz parte de um anel que fica ao redor aqui da garganta, tá? E esse anel se chama anel linfático de Waldeyer, em que ele não tem só a amígdala como tecido de defesa. Ele tem adenoide, tem as amígdalas tubárias, tá? Que vão substituir a função da amígdala, que a gente chama por amígdala, né? Que seriam as tonsilas, tá? Então, quando se remove essas tonsilas palatinas, as tonsilas aqui da garganta, a gente tem uma substituição da função dela por outros órgãos de defesa na própria garganta. Então, a pessoa não fica com a imunidade mais baixa, tá? Então, entre 4 a 6 meses ocorre essa substituição. Então, não vai haver problema para o paciente, tá? Tá. Doutor, a próxima imagem, Tiane, por favor, também, porque a gente tem uma imagem da tonsila, então, que o doutor falou, que de repente dá para ilustrar. Ali, ó, essas são as tonsilas, né? Isso, essas são as tonsilas. Se puderem botar aquela classificação que tem do tamanho, que eu acho que é importante. A primeira imagem, Tiane, por favor, vamos retornar aquela primeiro, que o doutor pode comentar ela. Essa. Isso. Então, nessa imagem ali, a gente tem a classificação das tonsilas, que vai de 0 a 4. 0, então, quando a gente praticamente não vê a tonsila, ou quando é um paciente já operado, e 4, que é o grau máximo, quando uma já encosta na outra. Então, geralmente, as indicações de cirurgia por obstrução de via aérea, elas estão nas amígdalas, geralmente, grau 3 ou 4. Tá? A minha se encaixava em qual tamanho? 3. A 3, olha só como eram grandes. 3 para 4. 3 para 4. Até quando eu fui fazer o exame com o anestesista, ele achou estranho um adulto. Ele falou, nessa idade, tirar... Aí quando ele viu, daí ele entendeu que realmente havia essa indicação, né? Sim. Doutor, chegou mais uma pergunta, vamos aproveitar então o embalo? Olha, minha filha tem aquelas massinhas fétidas nas amígdalas, ela tem 16 anos. Será que a única solução é a cirurgia? Ela está aguardando a fila do SUS. Thaís, obrigada pela sua pergunta, Thaís. Então. E a gente até tem uma imagem, Tiane, eu acho que é a 2 ou a 3, que mostram essas possíveis doenças, e aí o doutor pode comentar até na língua também, a gente pode entender as alterações que acontecem na amígdala. Isso, Thaís, esse resíduo que fica na amígdala, na tonsila, na verdade é resíduo de alimento, tá? Qual é o alimento que mais vai impregnar nessas amígdalas? E outra coisa importante, existem basicamente 2 tipos de amígdala, uma amígdala que é lisa e uma amígdala que é cheia de pequenos furos, pequenas cavitações, que deve ser o caso da tua filha. Quem tem esse tipo de amígdala cheia de cavitação deve evitar o máximo possível farinha branca, ou seja, pão, bolacha, macarrão, massas de uma maneira geral, porque esse tipo de alimento reage com a amilase da saliva e ele se torna grudento, colante, e aí ele cola dentro da cavidade e não consegue sair. E aí começam as bactérias da própria boca a fermentar esse alimento e criam aquele cheiro característico que aí gera halitose, mau hálito. A cirurgia é a única saída? Não, não é a única saída. Na maioria das vezes, os pacientes conseguem, com gargarejos em casa, resolver fazendo gargarejo todo dia com enxaguante bucal. E alguns conseguem eles mesmos tirarem, às vezes com cotonete, tá? E conseguem resolver bem essa situação sem precisar de uma cirurgia, né? Obviamente, caso não se consiga resolver dessa maneira, aí a cirurgia está bem indicada. Naquela mesma imagem ali, a gente viu a língua também, né? Uma parte da língua branca. Vou pedir para a Tiane colocar, olha só. A gente pode observar nas imagens de baixo que além das tonsilas, né? Que a gente acha que aquilo é porque é parte da amígdala, né? Mas então aquela bolinha lá no fundo da garganta é a tonsila. E a língua branca também indica alguma alteração nas tonsilas? Ali no caso, a gravura mais abaixo à esquerda está querendo mostrar, na verdade, a diferença entre uma língua tipo framboesa, que seria da escarlatina, que é uma doença muito comum em criança, tá? Com uma língua que seria o padrão normal do lado esquerdo, tá? Então ali nós temos, mostrando ali os tamanhos das amígdalas, uma amidalite viral, que geralmente é uma amidalite que traz vermelhidão, mas não traz placas, pontos purulentos, né? A diferença, por exemplo, da placa bacteriana de Cásion é que a de Cásion ela é facilmente removível. A bactéria ela não sai, você pode passar com espátula ali que não sai. Outra diferença também interessante ali, falando da mononucleose, que é uma doença viral, mas que dá placa na amígdala. Dá uma placa tipo nata de leite, tá? E ela costuma pegar bastante toda a amígdala e às vezes até a úvula ali, a campainha, tá?
Então é um diagnóstico diferencial para saber se entra ou não com um antibiótico, tá? E o principal, aí no último aqui, a última direita, mostra um abscesso piramidaliano, que é uma complicação de uma infecção de amígdala, tá? Onde vai formar pus atrás, e aí esse já é uma complicação perigosa, porque esse pus ele pode descer e vir parar aqui na região do mediastino do coração e levar o paciente a óbito.